Primeiro dia dessa campanha saindo do deserto, e o primeiro tema é Deus ouve o clamor no deserto. E a palavra está em Êxodo 2:24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Muito bem, povo de Deus. Aqui começa toda a história desses 40 dias. E a gente vai compreender tudo isso passo a passo. O que vai acontecer daqui para frente, tudo é um grande ensinamento e um grande livramento de Deus para as nossas vidas. Eu peço que você abra o seu coração, que você escreva, que você medite, pense nisso, para que a gente possa compreender. Antes de Deus tirar você do deserto, Ele primeiro precisa tirar o deserto de dentro de você. Essa, na verdade, é a parte mais difícil da obra de Deus, da caminhada dos 40 dias. Não tem como Deus iniciar uma jornada de transformação se primeiro Deus não iniciar uma jornada de libertação. E essa jornada de libertação começa na parte que ninguém vê, começa no invisível. E, na verdade, começa por um clamor ou por um gemido. O gemido de Israel foi que deu início àquela mudança, àquela obra, àquela peregrinação. Antes de Deus abrir o Mar Vermelho, Deus ouviu o gemido. Antes de Deus levantar Moisés, Ele ouviu o choro daquele povo. Antes de Deus julgar Faraó, Ele atentou para a dor. Antes de Deus transformar o destino de uma nação, Ele escutou o sussurro, que era feito provavelmente nas madrugadas como é que eu posso dizer assim, costas marcadas, mãos calejadas, de tanto apanhar e de tanto trabalhar de sol a sol. A Bíblia não diz aqui, nessa nossa leitura, que Israel orou ou que Deus ouviu a oração, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido. Havia dor, cansaço, opressão, desespero. Havia muitos sonhos frustrados e esmagados pela lama do Egito. Havia ali anos de escravidão. Mas o que Deus ouviu não começa com um discurso bonito, com uma fala bem elaborada. Deus apenas ouve um gemido. O gemido. Eles estão ali sofrendo. E o que é aquele gemido? É quando a pessoa, ela não tem nem forças para orar. Ela não tem nem forças para conversar com Deus. Ela está ali chorando, gemendo, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou aguentando mais isso, Senhor. Porque, na verdade, povo de Deus, o deserto não começa com as areias do lado de fora. O deserto não começa com aquilo que está cercando, destruindo a gente. O deserto começa no coração, dentro da gente. Onde há uma vida de deserto, há esgotamento, há fardos, pesos emocionais. Existem aqueles traumas, aquelas feridas que nunca foram tratadas. Aquela opressão que a pessoa sente ali no silêncio,
sabe, angústia, lutas que ninguém sabe e que ninguém vê. É ou não é verdade? Quando a gente está no deserto, começa por isso, povo de Deus. É por dentro. Porque se o interior não for tratado, a gente não tem força para enfrentar o exterior. Então, a primeira coisa que Deus faz, povo de Deus, não é mandar as pragas. A primeira coisa que Deus faz não é abrir o mar vermelho. A primeira coisa que Deus faz é ouvir. Você está entendendo, pastor? O primeiro passo de Deus foi ouvir o gemido, foi prestar atenção no que estava acontecendo por dentro daquele povo. Por isso eu entendo que a verdadeira libertação, para que Deus possa realmente tirar você do deserto, começa com Ele sabendo o que você está sentindo. É você revelando para Deus o seu real estado emocional, interior. Porque ali, presta atenção, povo de Deus, por que gemeu? Por que aquele povo não lutou, não foi para a guerra? Eles não tinham forças para lutar. Eles eram escravos, provavelmente um povo enfraquecido pelo tempo, pelo trabalho. Eles não tinham nenhuma estratégia, eles não tinham nenhuma saída e não tinha ninguém que pudesse falar por eles. Quem podia ir para Faraó? Quem era louco de ir a Faraó e pedir que deixasse aquele povo, porque aquele povo estava sofrendo? Mas uma coisa eles tinham: um gemido sincero, verdadeiro, que subiu até os céus. E naquele dia, quando aquele gemido foi dado, olha, povo de Deus, naquele dia, aquilo que era apenas um sussurro, chegou lá no céu como um trovão, como um grito desesperado de uma pessoa que não aguentava mais sofrer. Porque é exatamente isso. Quando uma pessoa, ela fala com Deus, aqui o clamor não é a intensidade do grito, da voz, é a intensidade do que está sentindo a pessoa. Um clamor pode ser silencioso e com lágrimas, como foi o de Ana. Um clamor pode ser só as lágrimas, como foi o de Ezequias na parede. Então, não é você gritar para todo mundo ouvir, é o grito que só Deus ouve. Quem está compreendendo, pastor? E foi como foi com Israel, meu povo. Essa nossa campanha, ela vai começar exatamente com esse ato de você clamar, de você invocar. Como eu disse, não importa a maneira como você vai falar, a intensidade, se é um sussurro, se é um grito, se é um choro, um gemido. Mas Deus ouve, Deus escuta. E o que o pastor está trazendo hoje para você é isso. Deus escuta antes de agir. Deus responde, presta atenção, movimentado ou tocado por aquilo que ele ouve. Deus começa a mudança trabalhando onde ninguém consegue enxergar. Você crê nisso? Deus transforma desertos em um caminho, em uma estrada por onde a tua alma vai trilhar até chegar na Canaã. Então, presta atenção para você entender
Deus não começou aquela libertação daquele povo com raios, trovões, milagres, anjos, uma guerra. Ele começa prestando atenção. Então, presta atenção. Como começa a verdadeira libertação, a verdadeira saída do deserto? Você clamando, Deus ouvindo, Deus se lembrando que tem uma aliança conosco pelo sangue de Jesus, Deus descendo, Deus enviando um libertador, Deus abrindo o caminho. Olha a sequência: você clama, você chora, Deus te escuta. Quando Ele te escuta, Ele se lembra que você não é qualquer pessoa, você é uma filha, você tem uma aliança, Jesus morreu por você. Naquele momento Ele desce, Ele se enfurece, Ele diz: não, quem está tocando na minha filha, quem está tocando no meu filho? Ali Ele vai levantar o libertador, ou seja, Ele começa a criar, povo de Deus, os meios, as maneiras, as pessoas que vão te ajudar. Ele começa a abrir as portas, a abrir os caminhos, a abrir os mares vermelhos da vida. Então presta atenção, a mudança, a transformação começa no ponto invisível do seu coração. Quando Deus ouviu o gemido daquele povo, 3 coisas aconteceram imediatamente. Primeiro, Deus se lembrou. Isso não significa que Deus tenha esquecido. Significa que a aliança foi invocada ou lembrada ou acesa na hora certa, na hora que aquele povo clamou. Deus não podia fazer nada enquanto aquele povo não tomasse uma atitude. É muito importante você entender isso, que Deus não age simplesmente porque Ele está vendo o que você precisa. Deus age quando você diz para Ele: eu preciso. Quem está entendendo, pastor? Não adianta Deus entender que você precisa. Por isso que muita gente fala assim: ah, pastor, mas se Deus existisse, por que acontece isso? Porque as pessoas não clamam. Ele disse: clamem a mim e eu te responderei. Então Ele está esperando exatamente isso, o gemido, o clamor. Então, o lembrou-se significa assim: opa, finalmente a minha aliança vai poder ser cumprida. Primeiro foi isso, ele se lembra. Segundo, Deus desceu para livrar. Quando o nosso clamor sobe, a presença de Deus desce. O clamor provoca presença e presença traz libertação, porque onde Deus está, o mal tem que sair. Você pode dizer amém? Não é a oração forte do pastor, do bispo, do padre, é a presença de Deus que faz o mal sair. Quando a luz chega, as trevas saem. E a terceira coisa que aconteceu, meu povo, Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés. Então o clamor ativa o propósito. Quando você clama, Deus começa a despertar destinos. Deus começa a movimentar, Ele começa a colocar no seu caminho as pessoas certas, Ele começa a colocar no seu caminho as portas certas, a abrir as portas certas. Quem está entendendo, pastor? Moisés, olha para mim, Moisés não nasceu naquele dia. Moisés já existia. Ele não nasceu naquele dia, ele já existia. Deus apenas, olha que tremendo, junta destinos.
Deus desperta o destino de Moisés e o destino daquele povo, junta os dois. É isso que Deus faz. A pessoa que vai ser bênção na tua vida, ela já existe. Já tem o Moisés que vai ser o teu libertador. Não vai nascer. Já tem pessoas que elas serão, povo de Deus, tremendas na tua vida. Já tem pessoas que serão instrumentos de Deus. Já tem gente que vai abrir porta que você não ia conseguir abrir. Já tem gente que vai te levar onde você não conseguia levar. Só falta Deus te apresentar. E é esse clamor que apresenta a gente. Pastor, está sendo claro? Dá aqui uma resposta. Vocês estão conseguindo entender o que o pastor está falando? Vocês precisam compreender, povo de Deus, que para que a libertação aconteça, Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar Moisés. Deus vai levantar Caleb. Deus vai levantar Josué. Tem gente, Deus vai levantar Arão, tem gente que Deus vai colocar, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um com um propósito definido. E essas pessoas, elas serão importantíssimas. A gente não sai do deserto sozinhos. Não pensa nisso, não sai, ninguém sai do deserto sozinho. Então, essas três coisas vão acontecer a partir de hoje. Prepare o seu coração. Deus, ele vai ouvir e ouvindo, ele vai se lembrar. Deus vai descer com a missão de te livrar desse sofrimento. Deus vai levantar Moisés para guiar você até a tua Canaã. Você crê nessa palavra de Deus para o seu coração? Está começando uma mudança agora, aqui nesse instante. E vai começar como, pastor? Vai começar com a gente clamando. Vai começar com você abrindo o seu coração. A mudança começou com aquele povo sendo honesto, sendo transparente com Deus. Não procurou bonitas palavras, eles simplesmente gemeram. É o que a gente vai fazer agora. Você vai conversar com Deus. Essa primeira oração nem é minha. Olha, presta atenção. O primeiro trabalho não foi de Moisés. Foi do povo. Então o primeiro dia de hoje não sou eu que vou orar, eu vou apenas guiar você. Você vai clamar, você vai derramar seu coração na presença de Deus agora. Vai ser transparente, vai ser sincera, você vai contar tudo o que está acontecendo. Quem quer fazer hoje? O primeiro passo, o primeiro ato. Satanás fez de tudo para atrapalhar isso hoje, porque ele sabia que esses 40 dias serão a mudança, não é a melhora, é a mudança. Eu estou afirmando, se você me acompanhar, se você seguir, se você não quebrar, se você não for uma pessoa relapsa espiritualmente falando, mas for uma pessoa de compromisso, você vai sair de 2025 vencendo, e 2026 vai ser um ano tremendo na sua vida. Você crê? Quem não quiser, não é obrigado. Você não tem que orar, você não tem que fazer nada, você não tem que me assistir. Você pode continuar assistindo um monte de pastores que você achar melhor, vendo um monte de vídeos. É uma decisão sua.
Eu estou aqui falando para aqueles e aquelas que dizem: pastor, para mim chega, já fiz de tudo, já tentei, vou fazer essa corrente, vou fazer essa campanha, meu pastor, do jeito que o senhor está falando, porque não é que eu quero, eu preciso sair desse deserto. Ultrapassamos o querer, não tem nada a ver com querer, é necessidade. Pastor, eu preciso. Alguém está nessa fé junto comigo? Então, presta atenção, procura teu canto agora, fecha a porta, procura. Para quem não quiser, esse é o momento, mas para quem precisa, procura teu cantinho, dobra teus joelhos e a gente vai ter um tempo a sós com Deus. Vai ter um momento que você não vai ouvir uma palavra minha, e não é porque o pastor vai estar consertando o microfone, não, é porque o pastor vai estar clamando pela vida dele. Ei, sabe o que é interessante, povo de Deus? E a gente vai chegar nessa parte, é que tanto Israel como o libertador precisavam de ajuda. O que significa? Você e eu não somos diferentes. Você tem suas lutas, suas questões, seus desertos. Eu tenho os meus. Isso não significa que Deus não possa usar Moisés para ajudar o povo. Isso significa que o teu clamor ativa o meu destino. E o meu destino é tirar você do deserto e levar para a terra prometida. Quem está entendendo, pastor? Vamos fazer isso agora? Você topa? Então, quando você só ouvir a música tocando e não ouvir palavra nenhuma, é porque você está na hora de clamar a Deus. Amém? Então, minha igreja querida, minhas ovelhas que eu amo tanto, e por quem eu tenho lutado para tudo mudar, abra seu coração agora, nesse instante. Vamos até o reino de Deus. Vamos conversar com esse Pai. É hora, nesse momento, meu povo, da gente levar as nossas lágrimas para o céu. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, Senhor, em o nome de Jesus, eu dou início agora à primeira oração desses 40 dias, Pai. 40 dias, Pai, para sair do deserto. Senhor, foram até agora praticamente, Pai, 11 meses. 11 meses de luta, 11 meses de batalha, 11 meses de choro. Senhor, eu vim nesse instante trazer aqui comigo essas ovelhas, Pai. Pai, são ovelhas
necessitadas. São ovelhas que choram. São ovelhas que têm, meu Pai, travado uma luta tremenda em suas vidas, precisando, Senhor, sair de um deserto. Deserto esse, Pai, que não sou eu que vou falar para o Senhor. São elas mesmas que vão contar para o Senhor o que está acontecendo. Ovelhas queridas, a partir desse momento, eu vou ficar em silêncio, vou aumentar essa música de fundo e você vai conversar com Deus. Eu quero que você, com a alma, diga para Ele qual é o teu deserto, que você faça o teu clamor, o teu gemido agora. Mas você não vai usar palavras de crentes, você não vai usar a palavra de religiosos, você vai usar suas palavras. Não enfeite, não ensaie, seja você somente isso e conta para Deus por que você está aqui, por que você vai fazer essa campanha, qual é o deserto que você quer deixar para trás e qual é a terra prometida que você tanto sonha. Faça isso agora. A partir de agora, você só vai ouvir a música e Deus vai ouvir você. Fale com esse Deus, querido povo de Deus, nesse momento. Fala com Ele. Conversa. Em nome de Jesus.
Oh Senhor, ouve o teu grito. Ouve o teu grito. Pode clamar com a alma, com o coração. Conta tudo para Ele. Tudo. Não esconde nada. Nada. Até os segredos mais íntimos. Aquela dor que você nunca contou para ninguém. Aquela frustração que você carrega e às vezes tem até medo de falar, porque para não parecer ser falta de fé, para não parecer que você está duvidando de Deus, você prefere nem falar. Fala. É aquele gemido que chega aos ouvidos de Deus e mexe com Ele, para Ele descer e ajudar a gente. Seja sincera, diga a verdade. Diga a verdade sobre você. Diga a verdade sobre sua família, seu casamento, suas frustrações, seus sonhos perdidos. Clama. Invoca a Deus. Invoca. Diga para Ele: Senhor, me tira desse deserto. Tira dessa dor, desse sofrimento. Pai, obrigado por escutar a gente. Obrigado, Deus, por ouvir nosso clamor, nosso gemido. Pai, tira a gente desse ano, mas leva a gente para Canaã. Senhor, 2026 tem que ser um ano diferente, Pai. O melhor ano produtivo, vitorioso que a gente já teve, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que hoje o Senhor ative os destinos aqui deste povo presente. Que estas ovelhas que entraram aqui, que ficaram, Senhor, sejam aquelas que entrarão na terra prometida. Obrigado por cada uma delas. Cada uma delas, obrigado, Jesus. Porque sei que com todas as lutas nós tomaremos posse da nossa vitória. Eu agradeço ao Senhor, no nome do Pai. Eu agradeço ao Senhor no nome do Filho. Eu agradeço ao Senhor no nome do Divino Espírito Santo. E aqueles que creem, digam amém. Bebam a água
e recebam o refrigério do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Meu abraço, fiquem na paz de Cristo e até amanhã então, fiquem com o Senhor Jesus. Tchau, povo de Deus.